Todo mundo já está sabendo que o IFIX está num dos seus melhores momentos na sua história inteira. A gente está na 11ª semana seguida de altas do IFIX, poucas vezes ele teve uma série desse tipo, já acumulou mais de 12%. Maio agora foi o melhor mês da história do IFIX, com mais de 5% de ganho. E aí, claro, naturalmente já surge a pergunta, com tanta alta que aconteceu, será que ele tem espaço para poder subir mais? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma conta que eu fiz, um cálculo que eu fiz para poder mostrar qual seria o preço justo do IFIX nesse momento de hoje. Vem comigo! Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar dessa alta do IFIX que, claro, chama a atenção. Pouquíssimas vezes na história o IFIX teve 10 semanas, agora a gente já está na 11ª semana seguida de alta, provavelmente vai fechar essa semana em alta também. Pouquíssimas vezes nesses 12 anos que o IFIX tem de vida isso aconteceu. Quando aconteceu, também normalmente não junta tanta alta assim de 12%, 12 e pouco como a gente está agora. Geralmente foram semanas com altas um pouco mais modestas. Aqui a gente está falando uma média de 1% por semana. Teve semana que foi menos, teve semana que foi mais, mas na média a gente está falando aí de 1% por semana. É muita coisa. Então, para quem de repente ainda não tem noção do que exatamente está acontecendo, deixa eu mostrar isso aqui num gráficozinho para vocês. Esse aqui é um gráfico só da cotação do IFIX, tá? Desde ali de setembro de 2019, mais ou menos, até agora, né? Cada barrinha dessa representa uma semana, né? Então, a gente teve a alta, foi ali na virada de 2019 para 2020. Foi no primeiro pregão de 2020 que foi a alta, que foi 3.256 pontos. Logo depois, com os receios da pandemia e tudo mais, começou a mergulhar e chegou a bater abaixo, né, ali, abaixo de 1.900 pontos. Aqui foi só um dia, na verdade depois ele voltou e ficou ali pela base dos 2.000, 2.100. Chegou a dar uma recuperada, mas nunca chegou nem perto dos 3.000 pontos. Ficava ali 2.700, 2.800, 2.700, 2.800, chegou a pingar um pouquinho ali para 2,5, voltou ali para a faixa do 2.700, 2.800, ficou ali um tempão. Chegou a namorar ali os 3.000, ali em outubro de 2022, tal, parará, mas não aguentou, caiu. E aí agora sim, desde março, né, desde abril, agora de 2023, ele engrenou essa alta e que a gente ainda está nela até agora. Então, é natural, sempre quando você tem um ativo qualquer que está subindo pra caramba, tem sempre aquele receio. Será que já subiu demais? Será que tem espaço para subir? Será que vai continuar subindo com o mesmo vigor? Mesma coisa também quando algo cai, seja uma ação, seja um fundo imobiliário, seja um mercado como um todo. Será que caiu muito? Será que já caiu o suficiente? Será que vai cair mais? Então, é claro que ninguém tem bola de cristal, tá? Já vamos. Vocês me conhecem, sabem que eu jogo limpo. Ninguém tem bola de cristal, mas a gente pode fazer uma estimativa, a gente pode fazer um estudo. E nesse vídeo aqui eu optei por fazer o estudo sobre o viés do valor patrimonial. É claro que outras pessoas podem fazer outros estudos com base em outras mecânicas. Eu vou mostrar aqui eu fiz e qual é o número que eu cheguei sobre qual seria o valor-alvo, digamos assim, o valor justo que o IFIX teria hoje pela visão do valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? Basicamente seria o valor de avaliação dos ativos de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, por exemplo, de tijolo, anualmente ele tem que contratar uma empresa independente que vai avaliar os imóveis daquele fundo, quanto eles valem. E claro, você vai somar ali, se o fundo tem algum dinheiro em caixa, vai somar. Se um fundo é um fundo de fundos, você vai pegar os ativos que aquele fundo tem, né? Quais são os fundos que ele tem em carteira. Se é um fundo de CRIs, o administrador tem uma mecânica própria de estimar o valor
justo daquele ativo. E você também você vai deduzir se o fundo tem algum tipo de dívida. Por exemplo, o fundo tem uma taxa de administração acumulada que ele vai pagar no final do ano. Então aquilo ali está acumulado. O fundo anunciou dividendos, mas ele só vai pagar no mês que vem, então ele já está devendo aquele valor para os cotistas, só ainda não pagou. Então também vai deduzir daquilo ali. O fundo tem uma alavancagem, ou seja, ele tomou uma dívida. Você vai deduzir ali. O patrimônio líquido, ele é líquido, ele não é bruto, ele é líquido. Os ativos que o fundo tem, né, que são as coisas que ele tem, todas as posses dele, vamos chamar assim, menos o que ele tem a pagar. Então é líquido. Então se o fundo tem imóveis avaliados em 800 milhões, mas ele deve 100 milhões, o patrimônio líquido dele é de 700 milhões. E todo mês os administradores dos fundos imobiliários têm que divulgar esse valor através de um documento padrão chamado informe mensal. Todo mês ali até o dia 15, os administradores têm que publicar no sistema da Bolsa, da CVM, o informe mensal do mês anterior. Então, isso é público. Vou mostrar aqui Esse aqui é do HGRE. Deixei separado aqui, né, o último que saiu. Se a gente olhar, o fundo tem então um ativo, um total de patrimônio de praticamente 2 bilhões, né, 1 bilhão 900 e papapá. Mas o patrimônio líquido dele hoje é 1 bilhão e 800. Isso porque ele tem aqui alguns valorizinhos a pagar para o tamanho do fundo, 100 milhões, 90 milhões, não é tanto assim, na verdade. Então, patrimônio líquido e ativo são quase que iguais. Mas aqui eu estou pegando pelo patrimônio líquido, ou seja, descontando qualquer dívida que o fundo tenha. E o HGRE é composto, né, hoje ele é formado por 11 milhões e 800 mil cotas. Então, se a gente pegar esse patrimônio total, dividir pelo número de cotas, a gente tem o valor patrimonial da cota. Aqui no caso hoje do HGRE, R$ 156,29. Isso quer dizer que então, em teoria, se ele fosse vender tudo que ele tem, pagar todas as dívidas, no final sobraria por cota R$ 159 em cima da mesa. É isso que vale contabilmente. E aí, por exemplo, se a gente pega que hoje ele está cotado em bolsa ali a R$ 131, quer dizer que ele, neste momento, está sendo negociado com um desconto. É o que a gente chama de relação preço sobre valor patrimonial, ou abreviado PVP. Então você pega o preço, divide pelo valor patrimonial. Se esse preço der abaixo de 1, significa que o fundo está negociando com um desconto. Então, por exemplo, o HGRE, se você pegar os 131, dividir pelos 156, que é o patrimonial dele, você vai ter ali uma proporção de 0,84 ou 84%, como alguns preferem chamar. Ou seja, ele está negociando 16% abaixo do valor contábil dele, do valor patrimonial dele. O fundo está sempre negociando com desconto? Não. Por exemplo, eu deixei separado aqui o XPMOLs. XPMOLs hoje, ele tem um patrimônio líquido de 2 bilhões e 100 milhões, arredondando. Tem 21 milhões e 300 mil cotas, arredondando. Então ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 98. Porém, se a gente for olhar ele hoje, na bolsa, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está cotado ali a 104 quebradinhos. Então, se você pega os 104, divide pelos 98, dá uma proporção de 1,06. Então, ele está negociando com ágil. Então, ele não está descontado. Ele, pelo viés, né, pela leitura de valor patrimonial, ele estaria caro, enquanto o HGRE estaria barato. Essa não é a única forma de você analisar se um fundo está barato ou caro, mas por esse prisma, por essa análise, sim, o XPMOL está acima do seu valor patrimonial, ele está com um ágil e o HGRE está com um deságil, ou um desconto. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar todos os fundos que fazem parte do IFIX, ou seja, todos os principais fundos hoje do mercado, e comparar, somar, na verdade, todo o seu valor patrimonial e todo o seu valor de mercado. Hoje o valor patrimonial, se a gente somasse os 111 fundos do IFIX, a gente estaria ali com mais ou menos 122
bilhões de PL, de patrimônio líquido. Já o valor de mercado, 111. Então, na verdade, na média, os fundos do IFIX estão negociando com mais ou menos 9% de desconto. A gente teria uma relação PVP, preço ao valor patrimonial, de 0,91. Então, mais ou menos 9% de desconto. Claro que cada fundo tem o seu PVP separado, não é que todos estão a 0,91. Como a gente viu, o HGRE está abaixo disso, o XPMOL está acima disso. E até por segmentos também a gente pode olhar isso um pouco melhor, né? Aqui eu fiz aqui deixa eu trocar a câmera aqui, pronto. Aqui eu fiz uma análise, né? Mostrando como é que estão os 111 fundos do IFIX por faixa de PVP. Então, a gente vai ver que tem 16 fundos aqui que estão hoje negociando com ágio, apesar de pequeno, então ele está negociando com um PVP entre 1,0. O que é 1,0? Negociando ao par, ou seja, negociando no exato preço do valor patrimonial. Então a gente tem 16 fundos negociando negociando no par, né, negociando no valor patrimonial, até 10% de ágio. A gente não tem hoje, nesse momento, nenhum fundo negociando com mais de 10% de ágio. A gente tem 55 fundos, são metade do índice, negociando ali entre o par e 10% de deságio, 10% de desconto, por isso ali, de 0,9 a 1 de PVP. A gente tem 23% negociando ali entre 10% e 20% de desconto, e dali para baixo já tem menos fundos, né? Tem fundo negociando com, teoricamente, quase 80% de desconto. Tem um fundozinho, vocês podem estar vendo no gráfico. Agora, então, quer dizer, a gente tem poucos fundos hoje negociando com ágio. Na verdade, se a gente... Desses 16, na verdade, a grande maioria está ali, na verdade, com 1%, 2% ou só acima do patrimonial, tá? Então, o que está acima com mais de 2% é uma meia dúzia de fundos só, não tem muita coisa. E cada segmento, claro, também tem a sua realidade. Então, se a gente for quebrar aqui por segmento, né, a gente vai ver que, por exemplo, se a gente filtrar aqui por recebíveis, dos 16 fundos totais que estão negociando com algum ágio no IFIX, 8 são de recebíveis. Então, na média, o segmento de recebíveis está um pouco menos descontado, está um pouco mais próximo ali do par ou até um pouquinho acima do valor patrimonial. Se a gente olha a logística, a gente tem 3 fundos ali negociando com ágio, mas 9 estão ali bem próximo com pequenos descontos. Se a gente olha os FOFs, os fundos de fundos, nesse momento todos estão negociando com desconto. Os 16 FOFs que fazem parte do IFIX, todos estão negociando com algum desconto, não tem ninguém negociando com ágio. Se a gente botar os fundos de escritório, então, ainda mais deságio. A gente tem muitos fundos negociando com mais de 10%. Se vocês olharem ali, 4 fundos, a principal barrinha ali são 4 fundos negociando entre 10% e 20% de desconto. Entre os fundos híbridos, tem bastante fundo com ágio ou pequeníssimos descontos. Fundos de shopping, tá negociando bem perto do valor patrimonial. Tem um fundo que está acima, que foi exatamente o XPMOL, que a gente olhou, mas os outros 4 do IFIX estão negociando bem perto do valor patrimonial. Fundos de agro aqui são poucos, né? E outros segmentos também não dá nem para comparar muita coisa, porque afinal de contas não são um segmento em si. E qual foi a conta que eu fiz? Bom, a lógica é a seguinte. Aquele cálculo que eu fiz que deu 0,91, né, 9% de deságio, foi fazendo uma média da média. O IFIX não é média de média, no sentido de média aritmética, como a gente chama. Ele trabalha com o conceito de média ponderada, certo? Cada fundo que está lá dentro do IFIX, da mesma forma como acontece no Ibovespa, né, que é o índice das ações, algumas ações têm mais pesos, outras têm menos peso. Mesma coisa no IFIX. Alguns fundos têm mais peso, outros têm menos peso. Se a gente for olhar aqui na composição,
Isso aqui tá no site da Bovespa, é fácil de ver. Os grandes ajustes acontecem a cada 4 meses. Então a gente tem uma carteira razoavelmente estável de janeiro a abril, uma nova carteira de maio a agosto e uma nova carteira de setembro a dezembro. Mas todo dia tem algumas mudancinhas, conforme um fundo paga rendimentos, conforme ele paga amortização, um fundo que faz um desdobramento, um fundo que faz uma nova emissão, tudo isso gera pequenos ajustes, na grande maioria são pequenos mesmo, mas esses percentuais que vocês estão vendo aqui, não obrigatoriamente quando vocês olharem daqui a alguns dias vai estar exatamente esse mesmo valor. Então, por exemplo, se a gente olha aqui o ALZR, ou Alianza, ou Alzirão, como alguns gostam de apelidá-lo, né? Ele hoje representa 0,9%, arredondando então 1% do IFIX. O Átrio, que é um fundo bem menor, representa, na verdade, 0,1% do IFIX. O BCFF, que é um fundo de fundos grande, antigo, etc., ele representa 1,5% do IFIX. Os maiores, se a gente correr aqui para o K, a gente vai ver, a gente tem o KNIP, que representa ele sozinho 6,5% do índice, o KNCR, que é o outro fundo, né? Ambos são fundos recebíveis da Quineia, com 4,8%. A gente tem o KNRI, que é o fundo de tijolo, um fundo híbrido ali, escritório e logística da Quineia, com 3,3%. Maxi Renda também com peso importante aí, mais de 2%. O RECRE com 2% e tudo mais. Como é que esse peso é definido? Valor de mercado. Ou seja, quando acontece essa virada de quadrimestre, a Bovespa calcula o valor de mercado de cada fundo imobiliário. O que é o valor de mercado? Nada mais é do que o número de cotas vezes a cotação dele. Então, se um fundo tem 1 milhão de cotas e o fundo está cotado a R$100, o valor de mercado dele é 100 milhões de reais. Multiplicação simples, de calculadora de celular, sem estresse. Esse é o valor de mercado. Então, quanto maior o valor de mercado de um fundo imobiliário, maior o peso dele, maior a relevância dele dentro do IFIX. Quanto menor o valor de mercado, menor a relevância. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário ele subiu 2% num dia, num mês, numa semana, num ano, no que seja. Ele subiu 2% numa janela de tempo. Mas o peso dele é de 1% no índice, como a gente viu ali, né, o Alianza, né, que representa ali 1%, arredondando os números. Então, se o ALZR sobe 2%, ele faz o IFIX subir 0,2%, porque é 1% de 2%. Já o KNP, que representa ali 6,5%, se ele subir 10% num mês, ele faz o IFIX subir 6,5% dos 10%. Que daria ali, então, 0,6% que o IFIX subiria naquele dia, naquele mês, naquela semana, naquele ano, naquela hora, né? O IFIX ele é atualizado minuto a minuto. Mas exatamente esse o peso, exatamente assim que o peso influencia. Um fundo que é pequenininho, mesmo que ele se movimente muito, ele não faz o índice andar tanto. Já um fundo um pouco mais pesado, se ele andar um pouco, com um pouquinho mais de força, ele puxa o índice, ele faz o índice se movimentar para cima ou para baixo. Essa é a lógica do IFIX. Então agora vamos lá. Se eu tenho o valor patrimonial de cada fundo imobiliário do IFIX, e se eu sei quanto cada um deles vai influenciar dentro do IFIX, eu posso fazer esse cálculo. Ou seja, o cálculo que eu fiz foi exatamente essa. Eu peguei cada fundo imobiliário, supus que ele chegaria no seu valor patrimonial, e se todos eles chegassem simultaneamente ao seu valor patrimonial, claro, a maioria vai subir, porque a maioria está com algum desconto. Alguns poucos cairiam, porque são os que estão negociando com ágio, com prêmio, né? Estão negociando acima do seu VP, do seu valor patrimonial.
aonde nós chegaríamos? Foi exatamente isso que eu fiz. Peguei e vi o peso que cada um tem e plotei isso, né? Somei isso na cotação do IFIX. E nós chegamos a essa situação aqui. A gente tem aqui, então, o IFIX, ele, neste momento, jogando pelo VP, ele estaria cotado a 3.369 pontos,66, para ser bem exato. 3.370, vamos arredondar. Então vejam que hoje, tomando o valor patrimonial como referencial de valor justo, o IFIX hoje era para estar acima da maior máxima dele. Estaria mais ou menos ali uns 3,5% acima da maior máxima. E a contar de hoje, da cotação de hoje, o IFIX ainda teria 8% para poder andar. 8 quebradinhos, para ser bem exato. Então, sim, olhando pela lógica do valor patrimonial, o IFIX tem sim para onde subir. Ah, não, você quer dizer que todos os fundos imobiliários vão chegar ao IFIX, ao seu VP? Não, não estou dizendo isso. Tem fundos que passam meses negociando acima do seu valor patrimonial. Tem fundos que passam anos negociando abaixo, certo? E o IFIX ele é uma média. Um fundo pode subir mais do que essa média, um fundo pode subir menos, pode cair. A gente, claro, é natural ter momentos em que o IFIX subiu, mas a gente vai olhar algum fundo por alguma característica específica dele, caiu. Ah, bom, mas se ele caiu, como é que o IFIX subiu? Tudo bem, ele puxou a média do IFIX para baixo, mas todos os outros puxaram para cima e o IFIX subiu. E mesma coisa ao contrário. Mesmo em períodos em que o IFIX cai, tem fundo que sobe dentro do IFIX caindo. O IFIX ele é uma média. Não é que todo mundo vai se comportar igual. Não é porque a gente fala, o IFIX subiu 1%, que todos os fundos subiram 1%. Não. Na média, e na média ponderada, na verdade, ou seja, considerando o peso que cada fundo tem no IFIX, a média subiu 1%, ou caiu 1%, ou o que seja. Então, é claro que nada aqui quer dizer que, não, compre qualquer fundo, porque ele estando barato, ele vai subir. Não é isso. Vamos ser pé no chão. Vamos jogar a realidade. Agora, supondo que o IFIX chegue ao seu valor patrimonial, a gente teria então ele cotado a 3.370. Vamos arredondar. O IFIX já teve tempos lá atrás onde ele negociou inclusive com ágio. Nós já tivemos momentos em que o IFIX negociou acima do valor patrimonial. Então não é, ele sempre vai chegar no VP? Às vezes ele fica acima, às vezes ele fica abaixo. Chegando, 3.370 é o preço com o VP de hoje. Por que eu digo com o VP de hoje? Porque com a tendência a taxa de juros cair, com a taxa de juros caindo, a tendência é que o valor patrimonial dos fundos imobiliários suba. Não é de maneira imediata, até porque, por exemplo, num fundo de tijolo, a reavaliação patrimonial é apenas anual, então isso leva um tempo para incorporar, vamos chamar assim, mas na média, a tendência é que, com a taxa de juros caindo, esse próprio alvo, entre muitas aspas, do IFIX, né, que seria o IFIX no VP, ainda tende a subir. Então, sim, para quem está receoso, para quem está preocupado se o IFIX de repente já não subiu demais, olhando pelo VP, ele ainda tem espaço para subir. Quer dizer que ele vai continuar subindo toda semana? Não dá para saber, ninguém tem bola de cristal. Aqui a gente está falando de uma tendência, de um cálculo, de uma estimativa. Não é uma certeza, mas sim, pelo VP, o IFIX estaria em 3.370. Quem fizer por outros cálculos vai chegar a outros números, eu sei disso, e não estou dizendo que essa conta ela é mais certa ou mais errada que nenhuma outra. É uma forma de fazer a conta. Se aplicar outras formas, vai chegar a outros valores. Nessa, que me pareceu razoavelmente adequada, 3.370 seria o número justo do IFIX pela visão do valor patrimonial. E agora eu quero saber de você. Você acha que o IFIX ainda tem espaço para subir? Você tem um palpite ou uma estimativa de aonde ele vai, até onde ele vai chegar? Coloca aqui embaixo. Também se tiver alguma dúvida, claro, da metodologia, da forma como foi feito, coloque embaixo, eu tiro qualquer dúvida. Se você gostou, claro, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito aqui o canal. Quem quiser ainda pode dar um valeu demais, você vai ver
lá no cantinho você pode dar um valeu demais, e claro, quem der o valeu demais vai estar ajudando ainda mais aqui o canal, vai ter prioridade para receber resposta nos comentários e sim, ajuda pra caramba aqui o canal. Se você acha que outras pessoas vão curtir esse vídeo, vão gostar desse vídeo, não esqueça de compartilhar e se inscreva, ative o sininho de notificações, porque eu ainda quero trazer alguns outros vídeos sobre essa questão de taxa de juros, como ela afeta o mercado de fundos imobiliários, diferentes segmentos. Eu quero trazer mais alguns vídeos nesse sentido. Então, verifique se você ativou o sininho aqui embaixo para você ser avisado quando saírem os próximos vídeos. E se você quiser continuar aí maratonando seus estudos sobre fundos imobiliários, vou deixar mais 2 vídeos aqui para você seguir com essa maratona. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!